Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio fez nesta sexta-feira suas primeiras movimentações oficiais no mercado, anunciando os primeiros reforços, o atacante Soteldo e o volante Dodge. São os dois jogadores sobre os quais já vinha se falando ao longo da semana algum atraso, sobretudo envolvendo o Soteldo, o Santos fazendo algumas exigências de última hora, mas depois cedendo, concordando em emprestar por um ano o atacante venezuelano ao Grêmio. Uma curiosidade aí, não há valor fixado para a contratação definitiva do jogador. Apenas empréstimo, sem passe, como se dizia antigamente, sem passe fixado. No final do ano, o Grêmio tem que devolver o Soteldo ao Santos, e eu acho essa uma coisa bastante preocupante, porque daqui a pouco o Soteldo vem, agrada, corresponde dentro de campo, e acho que isso vai acontecer, e pode se repetir a frustração que envolveu o Soares. Claro, não são jogadores da mesma prateleira, né? Mas se o Soteldo agradar, vai ficar aí uma sensação de frustração, tristeza para o torcedor por saber que o ano que vem ele acabará indo embora. Foi uma imposição feita pelo Santos com a qual o Grêmio teve que concordar. Soteldo, acho que vai dar certo o Soteldo. Já falo um pouquinho mais a respeito dessa composição de ataque aí com a presença dele. O outro jogador anunciado, o volante Dodge, também vem do Santos. Algumas preocupações por parte de alguns torcedores. Puxa vida, dois jogadores de um time que acabou sendo rebaixado. Eu reitero aqui aquilo que eu já falei. Às vezes, o jogador é muito mais vítima de um processo equivocado do que propriamente responsável por ele. Acho que são dois bons jogadores, tanto o Soteldo quanto o Dodge, que viveu, todos nós sabemos, seu melhor momento quando atuava pelo Fluminense, mas também no Santos, onde disputou várias partidas, manteve aquela característica de ser um marcador bastante agressivo. Não é um cara grande, isso realmente não é, mas é um jogador altamente combativo e acho que nesse sentido vai dar aí uma boa ajuda para o Vilha Sante. O Carbajo é um jogador que, do ponto de vista de marcação, assim, deixa a desejar, me parece mais talhado para o combate do que ele, o jogador Dodge. Mas enfim, vai se estabelecer uma disputa aí, tem o PP também, o Renato depois é que quebra a cabeça para saber quais jogadores vai escalar. Em relação ao Soteldo, uma coisa que me chama a atenção, e está na entrevista que o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu para a Rádio Gaúcha, para o site Gaúcha ZH, o Grêmio não descarta a permanência do Ferreira para a próxima temporada. Primeiramente se dizia que até para aliviar os custos com a folha de pagamentos, o Ferreira ganha muito bem, o Grêmio trataria de repassá-lo, mas não chegou a um acordo com o São Paulo ou com qualquer outro clube interessado no Ferreira. Daqui a pouco o cara fica. Soteldo por um lado, Ferreira pelo outro, ambos jogam pelo lado esquerdo, não sei que composição o Renato faria, mas me preocupa o seguinte, minha gente. Como é que fica o Natan Fernandes nessa situação? Como é que ele fica? Ele vai ganhar a posição do Ferreira, Natan Fernandes por um lado, Soteldo por outro, ou o Ferreira ainda acabará, até porque ganha muito, pela sua fama se impondo? Eu tenho muito medo que o Grêmio desperdice o talento do Natan Fernandes. Eu sei que é uma questão até econômica por trás dele, é um jogador em quem o Grêmio aposta bastante para vendê-lo, é um jogador que já desperta aí a atenção de clubes da Europa, então, por esse sentido, seria o mais lógico que ele fosse utilizado. Tomara que façam isso, né? Vamos aproveitar aí o gauchão para dar esse espaço para crescimento, para consolidação do Natan Fernandes, que, olha, é um bom jogador, né, minha gente? Parece um bom jogador. Não é perfeito? Claro, não é perfeito. Quem é que é perfeito hoje? Mas é um jogador que entrou em momentos delicados do Grêmio ano passado e foi muito boa a participação dele. Não gostaria que essa questão do Ferreira aí e com a chegada do Soteldo, o futuro do Natan Fernandes acabasse sendo comprometido. Outra coisa que estou percebendo, o torcedor do Grêmio está um pouco, sei lá, meio assim para baixo em relação às contratações que a equipe está projetando, sobretudo porque surgiu nas últimas horas o nome do zagueiro Lucas Freitas, que é o zagueiro que pertence ao Palmeiras, que disputou a Série B pela Chapecoense em 2023 e agora entra nos planos do Grêmio, que não vai ficar com o Bruno Alves e pensa no Lucas Freitas. A gente não pode ter preconceito, né, minha gente? Mas é uma Libertadores América que vem por aí, né?
Estou sabendo já que a zaga na cabeça do Renato terá o Rodrigo Eli e o Kahneman. O Jeromel vai aceitar a proposta do clube para a renovação do seu contrato, mas a gente não sabe. O estado físico do Jeromel esse ano foi muito mal, né? Praticamente não jogou. Então seria por aí. E aí sim, aí me parece uma coisa que possa chamar a atenção. Talvez fosse o caso do Grêmio buscar Libertadores América, minha gente. Nem preciso falar nisso, né? Todo mundo sabe lá dentro que é Libertadores América, mas parece que às vezes não sabem. É preciso um jogador de maior solidez, de maior carreira, de maior currículo. O Kahneman deixou o time na mão quantas vezes nesse ano em razão dos seus cartões amarelos? O torcedor adora o Kahneman, né? Mas ele sabe que às vezes o Kahneman meio que compromete a equipe. E como é que vai ficar essa situação? Nesse sentido, concordo aí com o pensamento do torcedor do Grêmio, que, olha, fica lá com o pé atrás. Mas ainda tem tempo, né? Tem tempo. As grandes contratações, pelo jeito, só serão feitas depois do Natal, ou outras contratações. Também nessa mesma entrevista para a Rádio Gaúcha, o presidente Alberto Guerra admite que uma nova proposta será feita pelo Funes Mori, argentino, naturalizado mexicano. A primeira proposta foi rejeitada, o Grêmio vai insistir. Enfim, está tentando se montar o Grêmio aí. Importante dizer também, o Renato vai ficar. Não houve ainda uma entrevista da direção confirmando isso, mas vai ficar o Renato. São os primeiros passos que o Grêmio vai dando. Não são dos mais estimulantes, mas quem sabe seja o caso aí do torcedor ter um pouco de paciência. Essa direção acertou muito, né? Sobretudo ao trazer o Soares no finalzinho de 2022, começo, virada do ano 2022 para 2023. Essa direção merece crédito, mas vai ter que mostrar competência. Vai ter que mostrar competência. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!